Olá, estamos começando pela Rádio Web TCE mais um ponto de encontro. E no nosso programa de hoje vamos conversar com o presidente e o vice-presidente do Sindicato dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Eleição realizada ano passado, a nova diretoria tomou posse agora no último mês de março de 2023. E é com o Anselmo Costa, que é ex-presidente e atual vice-presidente, e com Rodrigo Carvalho, que é o presidente do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que vamos bater esse papo e saber um pouco, conhecer mais um pouco do Sindicato dos Servidores. É um prazer tê-los aqui em nosso programa. Aliás, é a primeira vez que fazemos um programa com uma dose dupla, com dois entrevistados, mas é sempre bom porque nesse programa de hoje vamos falar um pouquinho do passado e do presente e do futuro também. Falar um pouquinho sobre o futuro do nosso sindicato. Anselmo, um prazer tê-lo aqui no nosso ponto de encontro. Você terminou a gestão agora em março, né? Que balanço você faria dessa sua última gestão à frente do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas de Sergipe? Bom dia, Cabral. Bom dia a todos os servidores. Obrigado pelo convite, Cabral. Sempre um prazer estar aqui, né? Cabral, é muito difícil, né? Quando a pessoa está à frente de um sindicato, porque, principalmente aqui no Tribunal de Contas, você tem uma ideia, nós temos 5 categorias aqui, né? Entendeu? Com atribuições diferenciadas, com vencimentos diferenciados. E o sindicato, né, a posição do sindicato, mesmo que o representante seja de uma determinada categoria, você tem que mostrar assim, a sua isenção em relação a você não trabalhar só em prol de uma categoria, né? Você tem que ouvir. Como nós um temos, todo, né? Como um todo, nós temos servidores nativos, então, assim, o pessoal, eu tenho presenciado isso, né? A satisfação, grau de satisfação dos servidores efetivos, né? Ativos e inativos. Para que o público tenha entendimento do que você colocou, que é bem interessante, né? 5 categorias diferentes que são os efetivos, né? Nós temos hoje aqui ainda no quadro, né? Motoristas, agente de portarias, os ASA, né? Assistentes administrativos, analistas 1 e 2, né? E os ATI, que é o pessoal da informática, entendeu? Certo. Então nós temos 5 categorias. Mas em termos de pessoal, nós temos os efetivos, tem ocupantes de cargo em comissão, tem os terceirizados, né? E tem o pessoal ainda é um pessoal requisitado também. Requisitado também, que são aqueles servidores que são efetivos em outros órgãos de origem, mas são cedidos ao tribunal. Exatamente, né? Todo o corpo funcional do Tribunal de Contas está aí, né? E na realidade o sindicato abrange, ele foi criado para atender só os servidores efetivos do órgão. Mas o que você colocou é exatamente isso, que na verdade o sindicato trabalha em prol de todos os servidores. No fim termina sendo, né? Cabral, porque não é só, a gente sempre tenta buscar condições de trabalho também. Exato. Não é só a questão salarial, tem algumas questões que a gente tem, né, lutado. Agora, assim, o objetivo principal do sindicato é trabalhar em prol dos servidores efetivos, que é a categoria que contribui, né, para o sindicato, entendeu? Mas que traz reflexo de um modo geral para todos os servidores. É verdade. Né? Por extensão, todos são... Você vê até quando a gente faz as nossas festas, nossas brincadeiras, eu mesmo nunca fiz distinção. Claro que, obviamente, que ela é focada, voltada para os servidores efetivos, mas... Assim, por essa boa relação que eu mantenho aqui, né, com todos os servidores, de um modo geral, isso aí é notório, termina esse pessoal chegando e a gente fica feliz, né? Recebe a todos, né? Claro, A gente sempre trabalha isso porque é muito bom, Cabral, você no dia a dia, a pessoa passar, lhe dar um bom dia, sabe, né, como é o seu caráter, né, como é que a sua lida diária com os servidores de um modo geral. E, em linhas gerais, você poderia elencar algumas conquistas que o sindicato conseguiu nessa última gestão sua, junto à direção do Tribunal de Contas? Essa última gestão, nós tivemos aí uma pandemia, né, que atrapalhou muito, né, terrível, entendeu? Né? E aí foi aquele terror, aquele medo e aquela expectativa, né? Mas aí a gente conseguiu, a gente teve... fazer uma incorporação de uma gratificação, né, que tinha isso, trouxe um reflexo muito bom, né? E algumas reivindicações não puderam ser atendidas, teve uma reposição que era para ser colocada em prática e não foi colocada por conta da pandemia, e aí isso aí já está representando hoje assim, uma perda salarial que mais na frente a gente vai tentar buscar resgatar. Mas tivemos... houve algumas coisas que, assim,
a questão dos avanços, né, que tinha uma certa barreira, a gente conseguiu quebrar isso e foi foi feita essa contagem de tempo nesse período da pandemia e havia alguns entendimentos contrários, mas a gente conseguiu junto à administração e os servidores não foram prejudicados e tiveram seus avanços. Logo assim que terminou, que nós voltamos em janeiro de 2022, né, nós logo de antemão começamos a reivindicar essa contagem desse período. Tinha servidores que estavam ali para receber promoção e estava assim paralisada essa promoção, mas a gente fez ver à administração que esse período teria que ser contabilizado e graças a Deus nosso pleito foi atendido e os servidores conseguiram lograr isso. Anselmo Costa, então enquanto você esteve presidente, teve uma relação boa, amistosa com a direção, com o conselheiro presidente da casa? Essa relação sempre foi amistosa, sempre houve uma interação entre o sindicato e o Tribunal de Contas? Sim, Cabral, você tem uma ideia, membros, presidentes de outros sindicatos, exemplo do Sindijus, várias vezes fizeram elogio ao Sindicontas, porque eles, quando eles entram numa campanha salarial, eles terminam gastando muito, né, e vai para um embate. E desde quando eu comecei, né, fui nessa lida de ingressar no sindicato, eu e o Rodrigo, desde o começo já tá comigo, a gente nasceu, na verdade, lá né, Rodrigo? Nasceu lá dentro da coordenadoria, vamos fazer uma chapa e conseguimos a equipe e a gente tem o mesmo diálogo, então a gente assim, qual é a meta do Sindicontas hoje, de Rodrigo também engloba isso? É o diálogo, entendeu? Porque não adianta você pôr embate, porque assim, eu tenho uma teoria, eu não vou jogar, né, a gente não vai jogar areia, né, entendeu? Macular um pouco a administração, fazer outdoor, entendeu? Não é essa a tônica da administração do Sindicontas. A gente vai por diálogo, a gente tenta mostrar que é importante. Os entraves que naturalmente ocorram são discutidos e tratados internamente, na casa, entre o sindicato e a administração da casa, né? Isso da Sim, corte. a gente tenta um diálogo com a direção, a gente tenta reuniões junto com a presidência do órgão, né, e alguns diretores. A gente faz ver, explicar a situação que está os servidores, né, um pouco das reivindicações dos servidores. A gente leva essas reivindicações dos servidores à direção, e a direção tem sido solista em muitas coisas, né, Rodrigo? Muitas coisas assim a direção tem a questão financeira, às vezes orçamentária, né, que isso é alegado, mas vamos ver o que é que a gente pode fazer aqui, dar um pouquinho daqui. Sempre chega a ser um consenso, a gente sempre, né, tem isso aí, entendeu? Então a gente vem buscando sempre essa forma do sindicato de diálogo. A gente entendeu que essa é a melhor forma de conquistas. Isso tem dado êxito, entendeu? E tem sido motivo de elogios por parte de até outros sindicatos. Certo. Deixa eu falar um pouquinho com o Rodrigo Carvalho, que é o atual presidente do Sindicontas, já participou inclusive da chapa anterior, né, da diretoria anterior, e hoje está alçado ao cargo de presidente do Sindicontas. Prazer tê-lo aqui, Anselmo. Ô, Rodrigo. Prazer, Cabral. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você e com todos os que acompanham a Rádio TCE. Dizer também que eu venho também nessa luta já com o Anselmo, desde o primeiro mandato dele, já participei como tesoureiro e como vice-presidente, e hoje estou no cargo de presidente do Sindicontas. Então, queria agradecer a oportunidade. Alguma meta, algum plano de trabalho que você já almeja conquistar, doravante, para marcar essa administração sua? Qual é o norte que você pretende dar a essa administração do Sindicontas? É prosseguir nessa mesma linha, buscar avançar alguma coisa a mais? Qual é a ideia do presidente atual, Rodrigo? A gente pensa sempre em avançar, né? E sempre conseguir mais. Sempre mais os direitos dos servidores que... porventura não tenham sendo vindo a serem cumpridos, né? Mas dar continuidade também às coisas boas e às benfeitorias e às conquistas que nas gestões passadas de Anselmo a gente conseguiu e tentar sempre melhorar, né? Sempre procurar melhorias, procurar sempre tá
conseguindo mais coisas para a gente, para os servidores, né? Porque a categoria necessita. Você tomou posse agora em março, o último, né? Isso. Mandato de quantos anos? 2 anos, 3? São 3 anos de mandato, né? É. Encerra em fevereiro de 2026, eu acho, se eu não me engano. Isso. Então a perspectiva é continuar com o diálogo, né? Sendo sempre levando o sindicato ao diálogo com a administração da casa para defender cada vez mais os interesses dos servidores efetivos, digamos assim, dos funcionários aqui, funcionários efetivos do Tribunal de Contas, que formam o quadro social do sindicato, e todas essas conquistas, como já foi dito pelo Anselmo, todas elas, qualquer sorte, né, por extensão, beneficiam a todos que compõem o quadro de servidores do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. A experiência está sendo boa? Como é que você está se sentindo como presidente agora de fato e de direito do Sindicontas? Como assim, a experiência está sendo um pouco diferente, né? Porque a cobrança no cargo de presidente é um pouco maior. Responsabilidade maior também, né? É muito maior também. Mas como eu já venho de outras gestões, de outras participações no sindicato, em outros cargos, então digamos que o trabalho ainda está sendo um pouco maior, mas a gente já está acostumado com esse trabalho sindical, né? Você foi vice de Anselmo, né? Fui vice de Anselmo na primeira gestão e estava como atual tesoureiro na segunda. Foi um bom vice dele? Foi um vice tranquilo. Ele hoje está sendo seu vice, né? Se ele for um vice... O cara é austero. Se ele for o último tesoureiro, não saía nada, não. Tem que ser. Tesoureiro também foi bom, não foi? Foi bom, cara. Se ele for um vice como eu fui com ele, a tendência tá bom, né? é continuar sendo bom, sendo bom como foi as outras gestões, né? Então, Anselmo, pode falar. Então, quanto ao trabalho aqui, a gente escuta muito os servidores, né? Recebe muitos pleitos, muitas reivindicações e tenta levar sempre para a administração, né? Como o Anselmo falou, por meio do diálogo, a princípio, sempre por meio do diálogo. A gente agradece também as gestões do TCE, que sempre nos receberam, né? Sempre abriram as portas para o diálogo com a gente. Então, como ele disse, se a gente não tem um entrave com a gestão para conversar, para dialogar e para conquistar, né, conseguir um melhor desfecho do problema, por que a gente vai fazer de outra forma, né? Verdade, então acho que a gente continua nessa linha do diálogo, que eu acho que está sendo efetiva. Então não tem por que a gente mudar a linha de segmento do sindicato. Eu imagino que, como sindicato, vocês recebem muitas demandas, muitos pedidos de servidores, né? E, evidentemente, acredito também que internamente, né, a nível de diretoria, vocês fazem uma triagem daqueles pleitos, né, apresentados pelo associado, para ver quais de fato realmente merecem ser levados adiante. É mais ou menos assim que funciona a coisa? Sim. A gente sempre fez assim, né? Sempre fez reuniões com diretoria, a gente sempre se comunica sempre bastante. Mais, né? Mas a gente sempre se comunica bastante, É uma relação que a gente sempre vai pedir mais, né? Sempre vai pedir, e na expectativa de conquistar sempre alguma coisa, né? Então, se você não pede, você não consegue, né? Para o outro lhe dar uma coisa sem você pleitear é mais complicado, é mais difícil. Então, acho que a função do sindicato tem essa função, digamos assim, chata, né? De estar pedindo, estar cobrando, mas é a nossa função. É a nossa função, né? Quanto à relação interna da gente, desde a primeira gestão, desde o primeiro mandato de Anselmo, a gente sempre discutiu os pleitos dos servidores a nível de diretoria sindical, e a posterior a gente leva para casa, né? Para o Tribunal de Contas para conversar. Esse modelo a gente sempre fez, a gente sempre tem uma relação estreita entre presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, a diretoria em si, para poder discutir essas coisas. E nessa minha gestão, a gente só vai ampliar um pouco mais a questão da discussão com os próprios sindicalizados, né? Porque eles trazem muitas questões individuais.
né? Cada um traz O a sua associado questão. tem sido participativo, ele frequenta as assembleias, ele procura o sindicato para se inteirar do que está sendo feito, ou o pessoal ainda fica assim, tanta distância? Eu acho que o pessoal, assim, o pessoal participa, mas poderia participar um pouco mais, né? Participa, na medida do possível, em questões mesmo individuais. E cobra bastante, cobra muito. Então, eles fazem a parte deles, né? Que seria essa parte de cobrar do sindicato, de pleitear o sindicato, de propor ideias, né? De propor melhorias e benfeitorias para o servidor, para a gestão, para o Tribunal de Contas em si, porque não só questões salariais a gente discute e a gente leva pleito também de melhoria de condições de trabalho, de condições físicas, condições de trabalho realmente. De trabalho, por exemplo, do home office, né? A exemplo do home office, a gente conseguiu, na pandemia, teve a implantação do home office, a gente conseguiu estender agora o home office pós-pandemia, então isso é uma condição de trabalho interessante para o servidor. Muitos deles gostam, né? Muitos deles aderiram ao home office e outros preferem vir trabalhar, preferem vir para cá. Um sistema de trabalho que apareceu com a pandemia, mas parece que veio para ficar. Né? Porque é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta que ajuda muito, né? Possibilita muito essa rapidez, né? na informação, na resolução de situações que o servidor, seja ele de qual órgão for, pode agilizar muitas das vezes, né, através da... Cabral, para você ter uma ideia, o Sindicontas é filiado à FENACONTAS, que é uma entidade nacional. E eu tenho participado de reuniões, Rodrigo foi em uma lá, que a gente, por exemplo, tem representantes sindicatos de todos os tribunais de contas do país. E essa ideia do home office, ela é bem crescente, está entendendo? O estado de Pernambuco, por exemplo, para você ter uma ideia, ela tem assim uma flexibilidade muito em relação a isso, porque o que é que acontece? Hoje você consegue, a nível de tribunais, de um modo geral, você consegue desenvolver sua atividade de onde quer que você esteja. Exatamente. Entendeu? E outra, isso há uma redução de custos para a administração, né? A redução de custos, porque geralmente as administrações não dão os equipamentos para trabalhar, o cara trabalha em casa utilizando sua internet, utilizando seu notebook e consegue realizar o trabalho, porque não é preciso... A presença física hoje já do servidor não é para tão a realização do necessária. trabalho, a não ser que você vá fazer auditoria. Então, isso é crescente no país, está entendendo? Essa questão do home office, você tem ideia... que aqui no TCE da Bahia mesmo, o já consagrado, o pessoal trabalha de presencial só 18 horas mensais. Só precisa dar 18 horas mensais. O resto ele trabalha totalmente de home office, entendeu? E o tribunal está funcionando. Então, assim, é uma questão que o pessoal, os servidores reivindicam isso, a gente tem que tentar uma ampliação, né, das horas de desenvolvimento de trabalho de home office. Eu acho que isso é benéfico tanto para o órgão como para o servidor de um modo geral, entendeu? Porque o servidor ele consegue desenvolver, foi provado aqui, se você for olhar as estatísticas, houve um acréscimo, né, de análise de processos superior ao trabalho que é realizado presencialmente. Interessante. A pandemia, se vê, mesmo em pandemia foi comprovado. De uma forma geral, nos julgamentos dos tribunais, seja ele até do próprio STF, né, e outros tribunais da área da justiça, avançaram bastante através do sistema home office, porque às vezes o ministro, o juiz não podia comparecer àquela sessão, e de onde ele estivesse, ele participava da sessão e o processo era julgado da mesma forma como se ele estivesse presencialmente na sessão. Né? Então isso ajuda bastante, e é outra forma de trabalho, outra forma de relação profissional entre os servidores e as instituições a quais eles estão vinculados. Você tem uma ideia, eu até comentei com o Rodrigo, eu estava conversando com um colega do Ministério Público, nosso vizinho aqui do lado, ele disse assim, eu trabalho na promotoria ali no Orlando Dantas, está lá tipo 4 servidores, eu só vou lá uma vez por semana. Entendeu? Ele disse, bom por um lado, mas é ruim. O que foi que ele disse que é ruim? Rapaz, eu não consegui mais ter aquele contato físico, o abraço, tomar um café. Disse, foi ruim por esse lado. Mas assim, a promotoria tá dando continuidade aos trabalhos. Deixou de, porque o servidor, entendeu?
E aí acaba com aquela coisa, eu vi o servidor que estava no mercado, eu vi o servidor... Mas o trabalho está sendo feito? Exatamente, tá, agora o que tem que estabelecer são regras. Lógico. Né? Se você a tem produtividade é que é importante. Você tem produtividade, que ponto às vezes não mede avalia a capacidade de nada, ninguém. Né? O funcionário chegou 7, saiu 13. Tudo bem, qual foi a produção dele? Né? Às vezes em meia hora outro produz muito mais do que aquele tempo que ele passou. Isso é relativo. Né? E o home office, ele é para quem quiser, né? Por exemplo, se você não quiser, se você prefere estar no ambiente de trabalho, no seu local de trabalho e vir fazer, você não adere ao home office, não faz. Agora, quem adere ao home office tem aquela flexibilidade de horário também. Que você pode trabalhar à noite, pode trabalhar de madrugada, às vezes, sábado, domingo. Já tiveram servidores que falaram pra gente que preferem trabalhar depois das 10 da noite, porque é um horário que tá bem mais tranquilo, que não tem barulho, os filhos estão dormindo. Ninguém tá lá pra importunar, nada. Tal. Então, o telefone não toca. 10 horas da noite o cara vai lá, começa a trabalhar, no outro dia de manhã tá dormindo. Mas... assim, é questão de adaptação, né? Cada um se adapta. E o home office tem essa possibilidade, essa flexibilidade. Recentemente nós recebemos aqui a visita de um colega nosso, de um outro Tribunal de Contas. Aliás, perdão, ele trabalha na Assembleia Legislativa, me parece que do Mato Grosso. E é sergipano. E está passando uma temporada aqui em Aracaju, veio por conta da pandemia, aqui foi ficando, tem família e tal, e continua trabalhando em home office. Em home office. Ele monta os programas, os programetes da Assembleia, ele acompanha as sessões no computador dele, como você falou, Rodrigo. Às vezes você usa o seu equipamento, mas está ali trabalhando em casa, mas está trabalhando. Ele faz a gravação das sessões, retira os trechos das falas dos deputados que ele veicular e monta os programetes e dali mesmo ele manda. Quer dizer, não há descontinuidade no serviço, entendeu? E a qualidade igual, se não for melhor, né? Porque às vezes aquela questão de você estar tranquilo, né, no seu ambiente ali familiar, mas bem reservado, com a cabeça leve, sem estar ninguém às vezes para importunando, para chegar para atrapalhar, e monta e desenvolve o seu trabalho tranquilamente. Então é um modelo de trabalho que veio para ficar. E o sindicato também está preparado, convivendo com esse novo modelo de trabalho. Sim, com certeza. A gente tem ouvido as demandas para ampliação, né, da questão do home office, já tratamos até disso de uma certa forma com a direção, mas é aquela coisa, né, às vezes uma gestão ela entende que o trabalho presencial é mais importante, às vezes outra gestão entende que o trabalho remoto também é importante, entendeu? Mas assim, o que eu tenho visto por aí, né, Brasil afora, é que houve uma ampliação. Quando se instituiu o trabalho home office por conta da pandemia, o que se esperava é que ele acabasse. Não, ele foi ampliado. Em vez de reduzir, ele foi ampliado. Então, as administrações entenderam e disseram, o negócio funcionou. Muito melhor do que o presencial. É verdade. Né? E aí disse, não, se a coisa está funcionando, aquilo que está funcionando, vamos dar continuidade, né? Mas para você ver, é como o Rodrigo falou, né? Tem servidores que preferem vir. Eu, quando presidente do sindicato, na época da pandemia, já teve um tempo que voltou, depois o tribunal, aí ela ainda estava, né, naquele período finalizando, e aí tem servidor de bem assim, rapaz, o chefe queria que eu quero ficar no tribunal e eu tenho que ficar de home office. Eu digo, mas no trabalho de home office não é bom pra vocês? Não, eu fico brigando com a mulher todo dia. Eu digo, aí eu não posso resolver. Aí é outra questão. Você está brigando com sua esposa todo dia e quer ir pro tribunal. É outro departamento. É outro departamento. Aí eu peço a separação, meu amigo. Então, como é que vai ser? Vai ver brigando eternamente? Tem esses casos também. Mas você vê como a posição de sindical, presidente, é complicado. Então você disse, eu vou chegar agora reivindicar isso, eu quero que você coloque agora fisicamente, porque o cara tá brigando com a esposa. Eu não posso levar uma demanda dessa. Né? Até questão familiar a gente tenta resolver. Né? Pois é. Assim. Bom, fiquei satisfeito com a participação de vocês. Devolvo o microfone para colocarem alguma coisa a mais que não foi dito, em termos do trabalho do sindicato, em termos dessa relação profissional com o associado e com a direção da casa. Vocês fiquem à vontade para acrescentar mais alguma coisa. A gente, recentemente, né, os servidores sabem disso, que a gente está numa conquista, o Rodrigo vai dar continuidade, né, na fala também, em relação aos avanços de níveis, né, uma luta que a gente, já uma reivindicação que já foi feita à presidência, mas está em trabalho, né,
E uma outra questão que a gente deve trabalhar isso junto aos servidores é a questão do plano de cargos salados, né? Porque assim, é antigo, sabe, Cabral? Está precisando ser remodelado, sabe? Há necessidade de uma remodelação dos planos de cargos salários daqui do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E a gente... E o sindicato já iniciou essa conversação com a direção? Quer, na verdade, primeiramente discutir com os servidores, tá entendendo? E às vezes a gente nas discussões que a gente com a diretoria faz, dizer o seguinte, que pede assim um pouco a administração que ela convoque, né, algum membro do sindicato para poder participar dessas discussões na hora que for começar a fazer essas discussões junto à administração, que possa alguém do sindicato poder participar. Por quê? Porque aquele representante do sindicato é a voz dos servidores. Né? Então, os servidores vêm ao representante, você está sabendo disso, vocês estão participando, você foi convocado a participar, e às vezes a gente diz, não, nós não fomos convocados para participar das discussões. E eu acho assim, quando algo que vai ser discutido que diretamente está ligado às suas atribuições, né, às atribuições dos servidores e às suas funções, eu acho que o sindicato tem que participar dessas discussões, porque ele não pode ficar alheio a essas discussões. É assim que a gente, como diretoria do sindicato, entende, entendeu? Ok. Rodrigo. Então, é justamente isso. A gente tem esse acesso, né, à presidência da casa, ao Tribunal de Contas, à diretoria do Tribunal de Contas. Só que a gente pede um pouco mais de participatividade, né? Que o sindicato tem um pouco mais de participatividade nas decisões que vão influenciar, que vão interferir diretamente na vida laboral do servidor. Então a gente pede isso. Exemplo das discussões de níveis que está sendo bastante falado aqui no tribunal nas últimas semanas. A gente já pediu à casa a participação, a gente já conversou com membros da comissão que estão discutindo isso. Então a gente tem esse acesso, mas pede só um pouco mais de participatividade. Acredito que é só uma questão de afinamento de entendimentos, né? Chega lá. Porque a gente, como sindicato, como o Anselmo falou, a gente é a voz dos servidores, né? Então eles chegam para dar ideias e questionar a gente, né? Então, e a gente leva isso para a administração. Faz esse então meio de campo, é bom a gente né? ter uma participação um pouco maior nessas decisões que envolvam os servidores diretamente, né? Queria agradecer, Cabral, a oportunidade de estar aqui, ao convite de vir dar algumas palavras E a Rádio Web do TCE está à disposição do sindicato para divulgar também os avisos, viu, as informações que vocês julgaram do interesse do associado. Pode ficar à vontade. A gente agradece. Cara, e para finalizar, né, Rodrigo, dizer que a gente, né, o sindicato cobra também, mas o sindicato também ele tem a parte social. Nós vamos fazer o nosso forró. É isso que eu ia perguntar. Não, essa pergunta eu ia deixar de fazer. A pandemia já acabou, né? E o São João do sindicato sempre foi uma das atividades sociais bem comentada, que tinha uma participação, sempre teve uma participação muito boa do servidor, né? E eu, como convidado, fui para algumas, que eu não sou efetivo, mas já fui algumas e fui muito bem recebido. Então, Cabral, a gente tem essa parte, né? A gente sempre busca. Cabral, então esse ano vai ter. Vamos fazer sim. A gente já está em discussão. Você entendeu? Já Como está em definição. A gente já tem 2 semanas que a gente está discutindo ali, orçamento, entendeu? A gente tenta trabalhar para que não comprometa muito a finança do sindicato e que possa também dar um lazer também, né? A categoria. Claro. E também tem a questão da parte esportiva. A gente teve um tempo, a gente chegou a fazer, mas teve a pandemia, afastou muito. Essa parte esportiva, cara, você tem dela, aproximava muito os servidores, né? Verdade. Era muito bom, foi muito bom o que ocorreu aí no passado e a gente quer resgatar isso aí. Além de outras atividades, passeio ciclístico, né? Uma caminhada, entendeu? Uma corrida. Porque o ser humano, as pessoas passam muito mais tempo da vida no trabalho. Isso aqui é verdade. Certeza. Isso é fato já, né, indiscutível. Porque você tem 24 horas, quem trabalha 8 horas... passa mais tempo. Passa um terço do dia, né, no local de trabalho, né? O restante em casa, você vai dormir, né? Tem tempo para dormir, tem tempo para fazer refeições, tem tempo para resolver coisas, enfim. Normalmente as pessoas passam mais tempo no local de trabalho. Então, essa integração de pessoas no seu local de trabalho, através de uma confraternização, através de uma atividade esportiva, através do encontro social, seja ele qual for, isso contribui também para o melhor relacionamento
entre pessoas, interpessoal, e reflete, lógico, na produção do trabalho, certo? Tranquilamente, né? Isso é uma e o sindicato tem esse papel também de fazer essa, não é? Isso. A gente tem essa linha, essa parte social, né? Só que a gente tem uma linha de que não... de integrar, né? De sempre integrar, sempre conseguir juntar mais as pessoas. E as festas sociais que a gente faz, o forró do Sindicontas, que já é tradição da gente, a gente parou por conta da pandemia, mas ano passado a gente fez e foi muito bom, foi um sucesso, realmente foi muito bem falado aqui depois do dia. E no final do ano a gente fez a festa também de final de ano, foi muito boa também, teve uma participação maior do que no São João, então a gente consegue não só o servidor efetivo ir, que é de fato o associado, né? o associado, o beneficiado, mas a gente também consegue ver a participação também de gente da casa, gente daqui da casa, de todo mundo, desde a administração superior até o servidor, terceirizados. Então a gente vê essa participação. A gente não restringe essa participação e sempre preza pela integração realmente de todos do TCE. Na verdade, quem faz o TCE, todos que fazemos o TCE, por um só, né? Isso, que participe como um todo. Né? Outra questão que a Anselmo levantou é a questão dos jogos. Eu sempre fui responsável pela organização dos jogos, né? A gente fez 3 edições, os jogos internos do tribunal, e estamos desde o ano passado tentando fazer a 4ª edição. Realmente eu até peço desculpas a todo mundo que vai me cobrar realmente lá na sala, chega lá, rapaz, cadê os jogos? Me encontram no corredor e perguntam, cadê os jogos? Não vai sair? A gente já lançou lá o que em breve vai sair e realmente vai sair. Assim como o forró do Sindicontas, a gente já está nas tratativas, agora realmente da semana passada para cá, a gente se aprofundou um pouco mais na questão dos jogos também, jogos internos. Então, muito em breve, daqui para a próxima semana, daqui mais alguns dias, a gente está lançando alguma novidade em relação aos jogos internos. Então, tenham paciência que a gente vai fazer. E voltando para a integração, a ideia quando a gente teve de fazer os jogos, claro, a parte esportiva a gente sempre gosta, eu sempre gostei de esporte, sempre fui ativo em relação à parte esportiva. Então juntei com alguns colegas aqui no tribunal e a gente resolveu fazer. Botou mesmo a cara e foi fazer. E deu certo. O primeiro deu certo, foi um sucesso. Então aí a gente foi ampliando. Na última edição a gente teve a participação de mais de 120 pessoas, 120 servidores. Bom. E aí a gente várias modalidades, né? E aí o que é que a gente servidores não só efetivos, a gente abre para todo mundo. Na verdade, os jogos internos do TCE. Então a gente abre para todos. Efetivo, terceirizado, comissionado, cedidos. Todos participam e todos elogiaram bastante, gostam também. Há uma interação. O pessoal fala até que chega a ver gente que não sabia nem que trabalhava no tribunal. Porque às vezes você trabalha num setor, fica lá o tempo todo lá dentro, não sai. Na hora do ponto, na hora de chegar na saída, e às vezes não se vê. Nem se batem, né? No tribunal, durante o expediente, não se batem, então você acaba conhecendo. E realmente foi isso, eu acabei conhecendo pessoas que você nem imaginava que trabalhava. Muita gente aqui. Então hoje eu, assim como o sindicato ampliou um pouco mais o meu convívio com os colegas do tribunal, os jogos internos também foi um ponto importante para isso. E a gente esse ano vai sair. Esse ano a gente vai fazer. E até, Rodrigo, reforçando também, convidar que os servidores que participarem dos nossos jogos internos também, que também existe um evento nacional, né, Rodrigo? Que é os Jogos Nacionais dos Tribunais de Contas. Eu comecei a participar, Cabral, e foi muito bom, entendeu? A gente pede, ele fica rindo. Ele fica rindo, mas eu vou contar por que ele está rindo. É porque é o seguinte, depois desses jogos internos, eu descobri que eu tenho uma habilidade para dominó, rapaz. Eu fui campeão, eu fui campeão nacional de dominó, trouxe a medalha de ouro. E ninguém trouxe nada. Os caras, rapaz, dominó, entendeu? Dominó você domina. Me chamam de Anselmo do pedal, não sei o que, gosto de pedalar. Digo, meu amigo, você trouxe alguma coisa?
coisa. Não, então não Não. importa. Eu trouxe uma medalha de ouro. O que vale é a medalha. Entendeu? O que vale é a medalha. E aí isso foi, né, Rodrigo? Foi motivo mas de, assim- de brincadeira. Mas você vê E começar esses a lutar. jogos nacionais vão ocorrer esse ano? Vai Isso. ser em Cuiabá. Fala aí, É, Rodrigo, eles um pouco sobre ocorrem isso. todo ano, anualmente, eles estão fazendo agora. Antigamente era de 2 em Então, 2 vai anos. ser agora, quando? agora vai ser em outubro. Outubro. Então já está na hora de começar a preparar nossos representantes, né? Sim. Isso, Fazer as exatamente. prévias para ver É. quem é que vai, né? Na O verdade, Dominó tem que ir, né? Olha, pra você ter uma ideia, o Amazonas mandou mais de 100 servidores. Liberou 100 servidores para participar. Nós participamos do Isso. Amazonas, foi o Rodrigo. Depois, a o gente tem último foi em Amazonas, Natal. que manda muita gente. Rio Grande do Sul também manda Rio Grande muita do Sul, gente. libera, Rio de Janeiro assim, manda sabe? muita Você gente. vai É ver, Cabral, importante, é muito bonito, né? É grandioso, bonito mesmo. É uma integração muito É grande muito entre todos boa. os servidores, entre todos os tribunais, na verdade. Tem vários membros Vamos da levar uma administração superior. delegação competitiva e boa, né? Para você ter uma E ideia. vamos fazer a carro-chefe- cobertura também o carro-chefe desse da evento gente- para trazer a notícia O da. carro-chefe da gente é o futebol, né? A gente Então, tenta é. levar sempre Não os trouxe boleiros medalha do ainda não, tribunal. mas é. Mas às vezes tem uns entraves que os melhores às vezes não vão, né? Mas a gente sempre leva uma equipe boa. É bem elogiada lá. A gente já teve um terceiro lugar no passado. A turma E treme. na última edição, com o nosso time, a gente ficou em quarto lugar. É que A medalha na quase comunicação veio. tem dois boleiros aí que dizem que os jogam. Eu cara não vi bom, jogar né? ainda não, mas vou até. Vamos ver se... Na próxima eu vou estar presente Vamos para ver ver se se eles jogam tudo que dizem, viu? Vamos Pra ver você se ter, eles né, liberam. eu, a primeira vez que eu fui, a gente não esperava e a gente vê, Cabral, participação de conselheiros, né? Conselheiros, Sim, pessoal da muitos, administração muitos. superior, muitos, Pessoal vai. não são poucos não, muitos. O próprio tribunal, o presidente do TCU, que teve aqui, o Nardes, Sim, todas ele é as um... edições, Tá né? presente. Ele é um defensor da do UTC. jogo, da UTC. Que verdade. pode depois você pensar da UTC, né? Aham. Sim. Ok. Anselmo e Rodrigo, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, E Cabral. fiquem à vontade, a Rádio Web está à disposição para divulgar informações, avisos, comunicados de interesse do sindicato, que sejam também de interesse do servidor. Pode ficar à vontade, estamos aqui de portas abertas. Obrigado, tá bom? Cabral. Muito obrigado, pelo Cabral. convite. Um abraço a todos. Muito obrigado, Cabral. E o nosso ponto de encontro de hoje fica por aqui. Conversamos no programa de hoje com Anselmo Costa e com Rodrigo Carvalho, presidente e vice-presidente, respectivamente, do Sindiconta, Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Até o nosso próximo programa e continue acompanhando a programação da Rádio Web TCE Sergipe.